Bom dia, boa sexta-feira para todos. Domingo, 10 horas da manhã, ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Quem puder vir presencialmente é muito importante. Culto mensal de ação de graças do mês de outubro, 10 horas da manhã, domingo. Fazer oração junto. Agradecer tanta bênção que estamos recebendo, né? Como diz o salmo de hoje, né? Tanta alegria, né? Como Deus falando pra gente: tenho pena de quem se entristece com a doença, com a purificação. A gente não, te purifica feliz, é uma maravilha. Agradeçam em silêncio quando não estiverem na igreja, porque senão vão achar, com toda a razão, que a gente é pneu, né? Mas eu vou experimentar fazer isso. Estou com uma gripe tão boa. Às vezes dá, igual aquele restaurante que estava indo mal, Mexicama não, uma pessoa falou assim: pô, eu vou trazer um quadro. Aí trouxe um quadro de um fantasma horroroso, uma mulher com cabelo, tudo, uma coisa pavorosa. O cara falou: nossa, agora é que não vem ninguém mesmo. Ao contrário, ficou tão chocante que a pessoa queria ir lá ver, né? Então, talvez, né? Começar a agir bem assim, ao contrário, tão bem fora do normal, talvez muita gente pode ser que interessa, porque está todo mundo meio maluco mesmo. Não está? Está um pior que o outro. Ou melhor, né? Porque quando chega nesse ponto já dá para conversar, né? Pessoa que se acha muito normal, muito correto, muito tudo, esse é difícil. Aquele super conservador, nossa, esse não dá. Vamos lá, ensinamento de Meishu Sama, Kanon Shin e Kanon Gyo, o coração de Kanon, concepção da fé da nova era. A manifestação do coração de Kanon é Kanon Shin. Já Kanon Gyo é a realização desse sentimento denotado nas atitudes. Às vezes a gente tem vontade de fazer uma coisa boa, mas falta atitude, não faz. Então falta o Kanon Gyo. Kanon Shin tem, mas Gyo faltando. Kanon Shin é uma concepção que nunca existiu na experiência humana desde a criação do homem, além de ser inexistente na área da filosofia. É um ponto de vista que surgirá após a liquidação do pensamento atual. Sendo assim, é um conceito do amanhã. Pode ser expresso em poucas palavras como uma atitude livre, sem obstáculos, flexível, versátil e adaptável, de acordo com as circunstâncias, sem regra. Como que eu faço? Estou com esse problema. Peraí, vamos entender a situação. Para cada caso, uma solução. Não dá. Duas pessoas com o mesmo problema, você fazer uma receita, faça isso, faça. Vai, com certeza não vai dar certo. Não vai dar certo. Situações que aparecem na nossa vida, já sei, é só não fazer isso. Não. Tem que decidir tudo na hora. Isso é, como o pessoal diz, dá uma mente mais aberta, né? Se você é muito preso a muito conceito, muita regra, é difícil. Muito difícil. Dependendo, né?
Tem pequenas regras, coisas que para algumas pessoas é importante, né? Mas tem pessoas que já estão acima disso, não precisa nenhuma regra. Para outros tem que ter. Por isso é muito adaptável, né? Canoas, até os dias de hoje, todas as ideologias, as religiões e os estudos filosóficos se encontravam presos a regras baseadas em princípios e conceitos, ou então acabavam por criar mandamentos aos quais se submetiam obstinadamente com o fim de obterem resultados que, no entanto, eram limitados e temporários. Por não possuírem a habilidade de se adaptarem às mudanças do tempo, de lugar e a posição a quem eram aplicados, tais dogmas acabaram perdendo a força vital e por essa razão estão fadados a desaparecerem. Esse fato é evidente em todos os aspectos existenciais da sociedade humana. Tem regras, a gente vive numa sociedade, qualquer país tem suas leis, né? Aqui no Brasil, por exemplo, é proibido roubar. Se você roubar, tem uma consequência, né? Caso seja comprovado, uma pena, uma lei que rege, que regra isso, né? Essa regra não quer dizer que ninguém vai roubar. Ou seja, ela é ineficaz, não resolve. Porém, é necessário, porque senão, não sei o que aconteceria, né? É necessário. Mas, para quem busca a elevação espiritual, não pode ficar preso nessas regras. Quem busca a elevação espiritual precisa atingir um certo nível espiritual que não precise de regra. Não roubar. Imagina, como assim roubar? Na cabeça de quem evoluiu um pouquinho espiritualmente, não é muito, um pouquinho, roubar é um absurdo para você. Você não quer, porque você tem consciência de que você fazendo isso, você está criando máculas no seu espírito e vai vir um sofrimento para você, para queimar essa mácula, criando uma espécie de karma. Então você não quer. Por que eu vou fazer isso, né? Depois vou me danar. E quando você atinge uma elevação maior ainda, você nem pensa nada disso. Simplesmente você não age, você age como um ser celestial, como o bem absoluto. Não precisa nenhum tipo de nenhuma regra de nada. Se tomarmos como exemplo as relações internacionais, quando um país persiste firmemente no cumprimento de sua política nacional e não cede nem um pouco aos interesses mundiais, esse posicionamento acaba causando guerras. Na comunidade política, essa postura culmina no surgimento de facções defensoras de determinados princípios ideológicos, os chamados ismos. Na sociedade como um todo, o conflito entre classes é provocado pela insistência na obtenção do lucro. Na religião, devido a divergências de interpretação e de conhecimento, surgem divisões
que resultam em hostilidades, donde concluímos que a falta de flexibilidade e a inadaptação às circunstâncias são a origem das guerras e conflitos da humanidade. Pode-se dizer que a lei da selva, a lei da prevalência do mais forte sobre o mais fraco e a luta pela sobrevivência são frutos do que acabei de lhes apresentar. É preciso despertar para essa causa. Buda pregou a compaixão e ensinou a lei da causa e efeito. Cristo ensinou o amor e o sacrifício. Confúcio ensinou o caminho da moralidade, Moisés os mandamentos. Não se pode negar o fato de que cada um deles pregou algo em benefício da humanidade. No entanto, a característica individual desses líderes espirituais contribuiu para a evolução humana somente em algumas áreas, pois eles próprios criaram dogmas e mandamentos. Esse fato por si só revela a existência de limites e por isso não se formou uma doutrina completa, absoluta. Ontem de manhã falei um pouco sobre isso, né? O caso das pessoas que bebem. Tem religião que não proíbe a pessoa beber álcool, ingerir álcool. Proibido. É uma lei. Você não pode ingerir álcool, de maneira nenhuma, né? Não sei quais são as consequências, se é expulso da religião, não sei o que acontece. Meixo Sama não. Falava assim, pode beber quanto quiser, mas receba a jorei. Porque recebendo jorei, essa vontade de ingerir álcool, que vem do espírito secundário, às vezes acompanhado por outras entidades negativas, quase sempre sim, vai diminuindo, porque a luz divina vai fortalecendo o espírito primordial e enfraquecendo o secundário. E a pessoa pouco a pouco vai por si só largando, não querendo mais, pegando até aversão, falando, nossa, como que eu fazia uma coisa tão horrorosa daquela? Ela mesmo vai se arrepende profundamente. Quanto tempo perdi, quanto dinheiro joguei no lixo. Ela mesmo se arrepende. Aí, nunca mais quer saber, né? Tem pessoas que ficam tão curadas do alcoolismo que conseguem voltar a ingerir álcool sem descambar para o vício. Toma uma cervejinha, uma caipirinha, uma bebida, um coquetel, sei lá o que, alcoólico, uma coisa, mas com uma apreciação diferente. Ela não sente necessidade daquilo para ser feliz, mas às vezes usa isso para ser. E quem usa muito isso para ser feliz, descambou, aí perdeu, né? Perdeu. Porque não sente felicidade em outras coisas. Aí procura fora dela aquilo que está dentro, né? O ideal deveria ser doutrina sem doutrina, mandamento sem mandamento, e ideologia sem ideologia, ou seja, adequar-se às circunstâncias. Essa ideia de se adaptar é a manifestação da verdade tão absoluta quanto é o movimento do universo. Para que entendam, darei um exemplo comum sobre a ineficácia das regras de conduta. As leis existem para recuperar os erros comportamentais dos seres humanos. Como é? Prisão corretiva. Tem um nome, né? A pessoa vai preso, aí no tempo que está separado da sociedade, deveria ser feita a recuperação daquela pessoa para que ela não faça mais o crime que levou ela
pelo menos aqui no Brasil, isso não funciona, né? Não é garantido, e muito pelo contrário, né? Os exemplos que a gente tem são que a pessoa, quando vai para esse lugar, sai pior do que entrou. Pior. Não é uma escola para o bem, parece que é uma escola para piorar, né? Uma escola do mal mesmo. Talvez melhor não colocar, ou teria que ter outro jeito, né? Uma regra melhor, né? Tem países que eles têm uma taxa grande de reparação da pessoa melhorar. Tem, engraçado, né? Mas tratamento é bem humanizado, é muito diferente, né? Muito diferente. São locais onde o ódio parece que é menor, né? No entanto, mesmo havendo milhares de normas, por maiores que sejam os esforços despendidos, esse objetivo não é alcançado. Isso acontece porque há um limite de alcance para as leis, e os malfeitores fazem de tudo para descobrir uma brecha que lhes possibilite agir fora delas. Eis a prova da existência de uma limitação para as regras de conduta. Uma evidência disso é que os crimes deveriam diminuir quando comparados a períodos em que as brechas da lei eram maiores. Mas o fato é que, mesmo após o endurecimento dessas normas, por irônico que possa parecer, a prática demonstra o contrário. Acredito que os 84.000 sutras deixados por Buda seguem a mesma lógica do estreitamento nas brechas da lei. Por essa razão, a única maneira de corrigir o mal que existe no ser humano é lapidar a alma que há dentro dele. Se a alma for pura e límpida, mesmo que o indivíduo habite um mundo onde não existem leis, obviamente, ele não fará nada de errado, pois a condição de sua alma não está presa a regras, à moral ou aos mandamentos. Seu espírito é livre e, com efeito, sem limites ou obstáculos, é a mais pura manifestação voluntária do bem, além de conter em si mesmo a verdade do céu e da terra. Eis o Canon Shin, o coração de Canon. Então, o que Meixo Sama ensinou é lapidar a alma do ser humano, fazer com que nossa partícula divina aumente, brilhe e se manifeste no mundo. Que o reino do céu na terra seja criado primeiro dentro do nosso coração. E para isso ele deu o jorei e as dicas e a bússola de como agir e como não agir para mais rapidamente alcançar esse estado de bem-aventurança, esse estado divino de santidade, como você se tornar como um anjo, um santo, uma pessoa boa, de verdade, que tem capacidade de conviver com outras pessoas boas de verdade. Porque é muito difícil para uma pessoa boa de verdade conviver com pessoas que são más de verdade. Pessoas que têm prazer em praticar o mal. Uma pessoa boa de verdade, ela entende quando a pessoa pratica o mal sem vontade de praticar o mal, como erro. Não é por querer. A intenção, nesse caso, é importante. Tem pessoa que quer
vou matar, querendo matar. Tem pessoa que distraidamente, despreocupadamente, não viu que alguém atravessou na frente do carro, matou. Isso é diferente, né? Tem pessoa que discutiu com o motoqueiro, matou o motoqueiro. Ou discutiu com alguém no trânsito, matou a pessoa. O que Meshama falou que a única solução para o mundo é eliminar a causa do que faz acontecer esse tipo de barbaridade, que são as nuvens do espírito da pessoa. E Deus, eu orei para eliminar essas nuvens. Ensinou formas de cada um por si mesmo eliminar as nuvens, e também ensinou as formas da gente passar para os outros essa verdade, né? Tudo, primeiro, a gente serve como cobaia. Eu ouvi uma coisa, vou experimentar. Em quem? Em mim mesmo, né? Falou que jurei, é bom, vamos ver. Vou receber ou fazer auto-jurídico? É verdade, é bom mesmo. Tão bom que eu quero isso para os outros. Não é que você quer porque alguém falou que você tem que dar isso para os outros. Você é obrigado, não é? Né? Por exemplo, pessoa vai ter culto domingo. Tem pessoa que não vem. Não vem. Porque não quer. E tá bom que não queira. Não é? Isso é liberdade de cada um. Tem pessoa que, se a gente ficar insistindo muito, ela vem. Mas tem pessoa que não precisa falar nada, não precisa nem avisar. Tem pessoa que, esperando ansiosamente para fazer isso, querendo mesmo. Essa é a diferença, sabe? Tem pessoa que é esperando, hora de fazer oração, hora de ministrar jurei. Pessoa querendo, isso é diferente, né? Esse já subiu. Outros ainda, a gente querendo puxar, né? Querendo puxar. Mas na verdade, se a gente faz as coisas por obrigação, ou para parecer politicamente correto, efeito, quando a gente faz, efeito é muito pequeno. Mas quando a gente faz, a gente quer fazer, efeito é muito grande. Deus, por exemplo, protege demais as pessoas que se esforçam, que querem, que já têm essa vontade de dedicar, de fazer as coisas. Ele protege muito, muito. Mas as pessoas que ele não tem, porque a pessoa não quer fazer nada, não querendo fazer nada, às vezes querendo fazer ainda ao contrário, e aí é uma dificuldade, né? Alguém vindo aqui querendo quebrar tudo, vai dar problema, né? Vai ter problema, pode até quebrar tudo, mas o que vai acontecer com a pessoa, né? Você não sabe, né? Porque ela cria uma mácula muito grande, né? Porque não está prejudicando uma pessoa, está prejudicando um grupo grande. É como governante fazendo uma maldade, né? Querendo se beneficiar com alguma coisa, fazendo mal para muita gente. Então é muito pesado, né?
Não é igual uma pessoa que, os dois nervosos, um falou uma coisa para o outro, um magoou o outro. Esse é pequeno. A gente acha que é muito grande, mas esse é pequeno. Pequeno coisa. Ideal é controlar, lógico, conforme vai elevando espiritualmente, vai melhorando. Mas tudo tem pequeno, médio, grande. Pequeno, médio, grande. Né? Tem coisa que é bem, que a gente faz, que é grande. Tem bem, que é pequeno. Mas sendo bem, está maravilhoso. Tem mal que a gente faz, que é pequeno. Tem mal que é... Mas tem mal que é muito grande. Esse não deveria, né? Se tivesse um pouquinho de evolução, pouquinho, não é muita evolução, um pouquinho de entendimento, de aprimoramento, não faria. Pequenas coisas ainda faz, né? A gente comete pequenos erros, pequenas falhas, às vezes até alguma um pouco mais, né? Mas a gente também pratica coisas boas. Então, esse dá um balanço, um equilíbrio das coisas. E com o tempo a gente vai espontaneamente, naturalmente melhorando, né? Não tem regras. Pode isso, pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo outro, pode isso, pode aquilo. Você não pode, tem que dormir tal hora, acordar tal hora, fazer jejum, tem que fazer oração tal hora, tal hora, tal hora, tem que isso, não. Você tem que, o ideal é você querer. A gente fala, eu sempre falo aqui, gente, faz oração em casa, faz autojoreio, faz isso, lê ensinamento, Meixo-sama. Não é que eu falo sempre. Na verdade, eu leio sempre aquilo que Meixo-sama orientava. Não é orientação, o ministro orientou. O ministro não orienta nada. O ministro é papagaio, é igual papagaio. Meixo-sama fala isso. Olha, Meixo-sama fala isso. Por que você não faz? Experimenta. Mas a gente só vai até aí. Não dá para obrigar, né? Tem pessoas que aguardando, por exemplo, dedicação em Miracatu, com muita vontade de ir. Tem pessoa que não tem vontade nenhuma de ir. Não precisa ir mesmo. Não, vai fazer o quê? É assim. Tem pessoa que esperando para vir domingo no culto. Tem pessoa que não querendo. Tá bom, é assim mesmo. Tem pessoa que querendo vir dedicar, ministrar de orelhas. Tem pessoa que é vindo contra a vontade. O que vai fazer? Assim mesmo. Respeitar e procurar evoluir. Mesmo aquele que vindo contra a vontade, recebendo jorei, uma hora passa a ter vontade, porque elimina a nuvem que impedia. Pessoas às vezes até quer vir, mas aparece tanta coisa que puxa para o outro lado. O negativo ele atua tanto, puxando a pessoa para fora, e a pessoa ainda fraquinho, não tem força para firmar, né? Então, assim, não é fácil, é uma luta, né? Uma luta. Mas vai dar certo. Para quem se esforçar um pouquinho, abrir um pouco o coração, a porta do coração, abrir um pouco a cabeça, escutar um pouquinho o que Meixo-sama falou, tentar praticar, vai melhorar. Não tem como não melhorar. Todas as pessoas que a gente conhece que fizeram isso, melhoraram. Todas. Só não melhora aquele que ainda muito casca muito grossa, que precisaria uma intensidade maior. Às vezes não consegue, né? Porque criou tanta coisa que não conseguiu. Assim mesmo, tá bom. Até domingo então, se Deus quiser. Muito obrigado.